Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo da primeira derrota do Barcelona no Campeonato Espanhol em 2025. Até então, tinham sido 17 jogos com 15 vitórias e 2 empates. No 18º jogo, o Barcelona perde, e perde dentro daquele contexto que eu tinha falado na live pré-jogo, em que provavelmente a gente ia perder, né? Eu até no final, qual é o palpite? Eu apostei 4x4, mas eu fiz a ressalva de que eu tô apostando 4x4 porque eu não quero apostar que o Barcelona vai perder. Mas que hoje tá com aquele cheiro de derrota, tá? Porque era um time que, sexta-feira, os jogadores estavam tomando cachaça em cima do trio e caindo do trio de tão encachaçado que tava. No sábado não conseguiram treinar direito e vieram no domingo para pegar um time muito forte, que é o Villarreal. Então hoje estava desenhada uma derrota ou pelo menos um tropeço. Eu tinha pouquíssima esperança que o time fosse ganhar. O que eu tinha esperança era que talvez o Lewandowski pudesse fazer 2 ou 3 gols e ficar até a última rodada na briga pela artilharia do Campeonato Espanhol, o que não aconteceu. Infelizmente, o período em que o Lewandowski ficou lesionado matou completamente a chance dele de ser artilheiro, de brigar pela chuteira de ouro, porque ele, até o momento da lesão, caminhava para estar nessa briga pelo menos até o final e muito provavelmente para ser ele o vencedor dessa disputa. Não vai dar, né? Ele não fez nenhum gol hoje. O Mbappé fez gol lá no jogo do Real Madrid e expulsaram 2 jogadores do Sevilla para o Mbappé poder ter oportunidade de fazer um gol. E ele não desperdiçou a dobradinha com a arbitragem. Foi lá e fez o seu 29º gol no Campeonato Espanhol, né? Então, o Lewandowski não vai meter 5 gols no Bilbao, no San Mamés, tá? O Lewandowski não vai meter 5 gols no Bilbao, no San Mamés, acabou. O Mbappé vai ser o artilheiro do Campeonato Espanhol, e aí a gente vai para a última rodada com aquela expectativa. Quem vai ganhar a chuteira de ouro? No momento, é o Gyökeres. O Gyökeres estaria levando a chuteira de ouro agora. Mas se o Mbappé fizer mais um gol, ele passa o Gyökeres e é ele o cara que vai ficar com a chuteira de ouro. E ainda acabaria sendo ele o primeiro jogador pós-Messi a fazer 30 gols em uma única temporada do Campeonato Espanhol. Desde o Messi, ninguém conseguiu fazer 30 gols em uma única temporada do Campeonato Espanhol. Pelo andar da temporada, parecia que o Lewandowski ia conseguir isso, mas nessa reta final o Mbappé desandou a fazer gol, o Lewandowski estava lesionado, não conseguiu manter o ritmo, é o Mbappé que vai ter essa oportunidade. Quem ainda está na briga pela chuteira de ouro também é o Salah. O Salah lá do outro lado, no campeonato inglês, tem 2 rodadas para tentar assumir essa dianteira da disputa. Vamos ver o que acontece. Fato é que o Lewandowski ficou para trás, não vai ser um jogador do Barcelona, o artilheiro do campeonato, e nem o vencedor da chuteira de ouro. Beleza? Para fazer uma análise da partida, se alguém quiser fazer uma análise tática do jogo de hoje e fazer uma análise individual dos jogadores que estiveram em campo hoje e achar que é uma abordagem correta e achar que é uma abordagem que lhe permite tirar conclusões definitivas sobre o nível da equipe ou dos atletas que estiveram em campo hoje, aí é o que eu falei na live pré-jogo. Na live pré-jogo eu falei, tá todo mundo entrando em campo doidão da comemoração de sexta-feira. Quem assistiu o jogo de hoje e quiser chegar a alguma conclusão definitiva e quiser fazer alguma análise concreta do que é o Barcelona baseado no jogo de hoje, só vai ter opiniões negativas, porque o jogo de hoje era para ser um jogo negativo. O time já campeão, um time que jogou quinta-feira, caiu do trio sexta e depois teve que entrar novamente em campo no domingo contra um adversário forte. Se o Barcelona tivesse vindo da comemoração do título para jogar com o Valladolid, era uma outra parada. Mas o Villarreal é o tipo de time que você tem que se planejar a semana inteira para poder bater de frente com eles. É um time forte. Na base do talento, o Barcelona conseguiu manter o jogo equilibrado. Até o final poderia ter empatado. Mas você percebeu que não teve preparação, nem física, nem tática para essa partida de hoje. Foi simplesmente um jogo comemorativo. O Barcelona entrou para jogar um amistoso, aonde
Dois objetivos existiam: ver se a gente faz o Lewandowski ser artilheiro, não aconteceu. Ver se o Yamal dá show, deu show. Mas, obviamente, o jogo valia muito mais pro Villarreal do que pro Barcelona. Pro Villarreal valia uma vaga na Champions, que eles conseguiram com essa vitória. E mesmo se tivessem perdido, tinham conseguido, porque o Betis perdeu e aí ficou para trás na disputa, mas eles não tinham como confiar e nem saber disso. O Villarreal é uma equipe que você precisa vir muito bem preparado, física e taticamente, para poder bater de frente. O Barcelona não se preparou nem física nem taticamente para isso. Foi campeão quinta-feira, os jogadores encheram a cara de cachaça na sexta, o Íñigo Martínez caiu do trio, o Araújo caiu do trio, e no sábado foi todo mundo treinar ressacado. Eric Garcia, Dani Olmo, Pedri saíram de bicicleta, atravessaram o Barcelona de bike para visitar o Ferran Torres no hospital. Passaram a madrugada no hospital. Sábado, todo mundo ressacado treinando. E no domingo tem que jogar com o Villarreal. Hoje ia ser tropeço. Eu falei na live pré-jogo. Esse tropeço, no entanto, não pode levar o torcedor a criar um sentimento negativo. Não pode essa derrota, no entanto, não pode esse tropeço, no entanto, levar o torcedor a criar uma análise negativa sobre um time que hoje não veio para jogar, não veio para competir, veio para comemorar, levantar o troféu, e isso fez. Foi campeão quinta, levantou o troféu hoje na frente da própria torcida. Tá bom? Dito isso, o que estão falando do Ter Stegen, falaram do Chesney e falaram do Iñaki Peña. E vão falar de qualquer goleiro que vier. Porque o que a torcida do Barcelona está querendo não é um goleiro. O que a torcida do Barcelona está querendo é um milagreiro. O que a torcida do Barcelona está querendo é um goleiro de videogame. Né? Eu acho que... Eu vi gente reclamando do Gerard Martin. Deus, o que o Gerard Martin fez no jogo de hoje que ele mereça críticas? Né? Existe uma parcela da torcida que... ela simplesmente colocou na cabeça dela que existem jogadores que não podem jogar com a camisa do Barcelona, e não importa o que esses jogadores façam, a conclusão vai ser sempre a mesma. Se os jogadores jogarem bem, o jogo não era importante, jogou bem porque hoje tanto faz. E se o jogador errar um passe, tá vendo, desgraçado, maldito, tem que mandar embora. Isso é uma situação mais pessoal. O cara vê o jogo de hoje e fazer uma crítica aos gols que o Ter Stegen tomou, velho, é loucura. É loucura. Simplesmente eu acho que e aí eu não tô querendo ser arrogante, mas é a análise que eu faço. É o cara não entender o que é um campo de futebol. É o cara nunca ter jogado futebol de campo. E não precisa ser profissional, não. Pega um campo com dimensões normais, chama o teu amigo para brincar, chama os teus colegas de classe, vai jogar 11 contra 11 e vê o tamanho do gol. E tu quer que o cara faça uma defesa, o atacante com a bola dominada dentro da pequena área. E o goleiro não defendeu. Esse goleiro, pelo amor de Deus, o atacante recebe a bola dentro da pequena área, domina, olha pro gol, escolhe o canto e bate. Ah, esse goleiro... Irmão, eu acho que é não saber o tamanho de um gol de futebol. Os gols que o Ter Stegen pegou hoje, 99% das vezes vai ser gol. E no 1% das vezes que não for gol, é porque o atacante bateu pra fora ou chutou no peito do goleiro. Se o atacante fizer o movimento técnico correto, vai ser gol, pô. Não tem jeito. Então, você olhar para esses gols de hoje. Eu não vou nem falar de lesão. Ah, porque tá voltando agora de lesão. Eu acho que não foi o caso. Eu acho que ele tomou gols porque o atacante estava equilibrado, com a bola dominada, sem ninguém marcando para escolher em que canto ia bater. E aí, mas tem que defender. Vocês precisam... Cara, não dá pra gente... Todo goleiro que entra é a mesma conversa. Todo goleiro que esteve no gol do Barcelona ao longo dessa temporada, a análise foi a mesma. Pô, esse cara toda vez toma gol. Será que a gente não pode fazer uma outra análise? De que o problema não tá no goleiro? Tá no fato de que 3 vezes por jogo o atacante aparece sem marcação na frente do goleiro? Não deu ainda para entender que não adianta trocar o goleiro,
Se o atacante adversário continuar tendo 3, 4 chances sozinho na frente do goleiro, o goleiro vai continuar tomando um monte de gol? Tem que ter um pouco de inteligência também para entender o contexto, né? Um chute de fora da área que o goleiro voa para defender é uma coisa. Uma coisa completamente diferente é o cara vir conduzindo a bola com os zagueiros que tentaram deixar ele em impedimento, correndo com a mão levantada, porque é só o que sobrou para fazer, torcer pro bandeira levantar, e o cara escolher. Ele olha para cá. Ah, o goleiro fechou aqui, eu bato aqui. Ah, o goleiro fechou ali, eu bato do outro lado. Só vai errar se o atacante bater para fora ou chutar no peito do goleiro. Não tem como o goleiro defender um lance desse, certo? Não adianta chegar e dizer que mas o fulano fez 10 defesas difíceis em um jogo. Mas quantas dessas 10 defesas foram 2 contra o goleiro? Isso acontece muito com o Barcelona. 2 contra o goleiro. O cara chega, dois jogadores correndo. Eu tô conduzindo a bola, se tu marcar quem tá do meu lado, eu chuto no gol. Se tu fechar o ângulo, eu toco para quem tá do lado. Acabou. Não tem o que fazer. Então, eu não vou me alongar nessa discussão, porque é discussão de maluco. Da feita que o cara olhou os lances e chegou à conclusão que a culpa é do goleiro, o que eu posso falar para esse cara de futebol para ele entender que não é? Que ali não tem como tu colocar a culpa no goleiro. O cara olha para esses lances e ele chega à conclusão que a culpa é do goleiro, velho, não tem o que falar. Ele vai carregar essa informação pro resto da vida, certo? Agora, o que eu quero propor de discussão pra galera que, assim, tenta fazer uma análise um pouco mais concreta, ao invés de tentar individualizar a culpa, se tomou gol a culpa é do goleiro, a culpa é do lateral, e geralmente escolhe um nome pra culpa ser sempre dele, não importa o que aconteça. Pra galera que faz uma análise um pouco mais complexa, os 3 goleiros que atuaram pelo Barcelona nessa temporada, todos nós acabamos em algum momento falando, caramba, deram 3 chutes no gol, foi 3 gols. Tá na hora da gente parar de achar que é falta de qualidade do goleiro para fazer o milagre e começar a entender que o Barcelona oferece poucas chances ao adversário, mas quando oferece essas chances, são chances imperdíveis. São chances imperdíveis. Aonde sai 2 atacantes contra só o goleiro, ou o cara sai sozinho dentro da área, com tempo para pensar, para escolher o lado. Ou o atacante domina a bola dentro da pequena área, sem ninguém perto, ajeita o corpo, espera o goleiro cair, chuta. Cara, são lances que você, não importa o goleiro que tiver, vai sair gol. Não adianta vir com esses nomes malucos, não adianta achar que é só trocar de goleiro que a gente vai começar a tomar menos gol. O problema é diferente, o problema é outro. O problema é o Barcelona ter um sistema de jogo que, quando a pressão no meio não encaixa, quando o adversário foge da pressão, ele tem muito campo para correr, e se o adversário tiver a qualidade técnica, ele vai lá e vai fazer gol. Então não tem jeito, velho. Não adianta. O que a gente precisa, e eu acredito que isso vai acontecer, é que o Hansi Flick altere algumas das propostas dentro do jogo. Algumas das propostas táticas do Barcelona têm seus prós e contras, fazem com que o time faça a quantidade de gols que faz, mas ao mesmo tempo faz com que o time tome mais gols. Buscar um pouco mais de equilíbrio, não abrir mão do jogo ofensivo, mas tentar variar dentro da própria partida. Os momentos em que a equipe não está conseguindo fazer a pressão, ao invés de mandar continuar, recuar um pouquinho para o time descansar e depois voltar a fazer isso de forma eficiente. Não é uma solução simples. O Hansi Flick é a melhor pessoa para conseguir resolver esse problema. A melhor pessoa para conseguir solucionar esse problema é o Hansi Flick, certo? Mas ele tem que entrar na pré-temporada, ele tem que entrar na intertemporada, ele tem que começar a próxima temporada pensando em tomar menos gols. Tudo que ele poderia treinar e fazer para o nosso ataque funcionar já está treinado e feito.
Se você não começar a olhar para a defesa e entender que ali tem alguma coisa a ser melhorada, dificilmente o time vai conseguir subir de patamar. Pode fazer a temporada no mesmo nível de desempenho que teve essa, que não é um nível baixo. É uma temporada de 3 títulos e uma semifinal que foi decidida nos acréscimos. Semifinal de Champions. O Barcelona pode na próxima temporada não mudar absolutamente nada. O Barcelona pode na próxima temporada repetir exatamente as mesmas atuações e ganhar a tríplice coroa. Porque futebol tem dessas. Mas se a gente for fazer uma análise do que a equipe precisa para subir de patamar, para melhorar mais ainda, ser o que já é o melhor time do mundo, ainda melhor, ainda superior, ainda uma diferença maior em relação aos outros, é tentar encontrar uma solução, um equilíbrio para que esse time não perca potencial ofensivo, mas comece a dar oportunidades menos claras para os seus adversários. Certo? Eu vou repetir que eu falei mais cedo. O mesmo que se fala sobre o Ter Stegen hoje, já se falou sobre o Chesney e já se falou sobre o Iñaki Peña. Chutaram 3 vezes, foi 3 gols. 3 chutes no gol, 3 gols. Esse goleiro, se a gente continuar, depois que todos os goleiros que passaram apresentaram, entre aspas, o mesmo problema, se a gente não mudar o nosso escopo de análise para ver que a culpa não está sendo do goleiro, está sendo do fato de que o Barcelona dá poucas chances ao adversário, mas as chances que o adversário tem são muito absurdamente, ridiculamente claras. Chances que beiram o imperdível e que, se não houver um equívoco técnico do atacante, vai ser gol. Se a gente não mudar o escopo da análise, a gente vai voltar na próxima temporada com o mesmo problema e com outro goleiro. E aí vai botar lá, a galera falou, Dibu Martínez. Para mim não tem nível para jogar no Barcelona. É goleiro de seleção. Na Argentina ele é ídolo. Mas nenhuma equipe de primeira prateleira vai contratar o Dibu Martínez, porque quem acompanha o campeonato inglês sabe que ele alterna dias em que ele entrega os pontos e dias em que ele salva os pontos. E para jogar no Barcelona não pode ser desse jeito. É o suficiente para jogar no Aston Villa. No Barcelona não. Mas digamos que seja, bota aí o Dibu Martínez, vai continuar a mesma coisa. Vai continuar 3 chutes, 3 gols. Uma vez ou outra, 3 chutes, 2 gols. Mas vai continuar saindo gol pra caramba, porque não é um problema de goleiro, é um problema de sistema. E é um sistema que o Flick precisa estabelecer alguns ajustes para que a gente na próxima temporada tenha maior nível. Não adianta pensar em trocar o goleiro. Trocar o goleiro, considerando que ele é o problema, a gente já trocou 3 vezes nessa temporada e continuou sendo o mesmo problema. Tá bom? Então, abandonem um pouco essa individualização da culpa. Sempre tem um nome culpado. É o Ter Stegen, é o Gerard Martin, a galera às vezes botou culpa no Rafinha, é o De Jong, e não é. Porque o jogo não é individual, não é tênis, o jogo é coletivo. E tem muitos acontecimentos em cadeia que permitem que o Barcelona sofra tantos gols. E só quem pode solucionar isso é o treinador. Pensando um pouco melhor, o que ele pode fazer para o time não oferecer tantas chances tão claras quando enfrentar adversários de maior potencial ofensivo. Contra times que têm dificuldade para criar, o Barcelona conseguiu vários clean sheets, contra Alavés, contra Rayo Vallecano, vários. Espanhol. Agora, contra os times de potencial ofensivo significativo, o Barcelona teve muitos gols sofridos. É nisso que o Hansi Flick tem que focar, tá bom? Vou para as perguntas de vocês que estão aqui. Já podemos pensar em um substituto para o Lewandowski na próxima temporada? Não. Não está nos planos da diretoria e nem da comissão técnica se desfazer do Lewandowski e trazer um substituto. A não ser que o Lewandowski bata lá na sala do Flick e fale, cansei. A não ser que o Lewandowski bata lá na sala do Hansi Flick e diga, cansei, não quero mais, já estou muito velho para ter mais uma temporada de alto nível de exigência, vai ficar. Vai ser o Lewandowski o centroavante da próxima temporada. Uma parcela da torcida acha que está certo, uma parcela da torcida acha que está errado, mas aqui não é questão de opinião, é questão de decisão da instituição. A decisão foi tomada.
o titular vai ser o Lewandowski, o reserva vai ser o Ferran Torres. O Barcelona vai procurar outras prioridades no mercado da bola. Apesar de ser arriscado, não é melhor manter essa agressividade pela filosofia do clube? Ganhar de 5-4 é melhor do que ganhar de 1-0? Eu acho que a gente tem que separar as frases dos fatos. É uma frase muito bonita: eu prefiro ganhar de 5-4 do que ganhar de 1-0. Mas nem sempre você vai poder ganhar de 5-4. Às vezes você vai perder de 4-3. Você vai fazer gol pra caramba e perder o jogo, porque você tomou 4 gols dos caras. Foi o que aconteceu na semifinal da Liga dos Campeões. Não é necessário o Barcelona virar um time defensivo. Não é necessário o Barcelona virar um time que não propõe jogo. O Barcelona não precisa viver na dualidade entre Abel Ferreira e Hansi Flick. Não precisa virar o Palmeiras. Não precisa virar a Inter de Milão. Não precisa virar o Atlético de Madrid. Não precisa ser um time defensivo. Dá para ser um time ofensivo, mas variar um pouco dentro do jogo a sua proposta para sofrer menos gols. Então eu não acho que seja uma... Não acho que a gente precise ganhar ou de 5-4 ou de 1-0. Dá para ganhar de 2-0, dá para ganhar de 3-1. Não precisa ser 5-4 ou 1-0. Muita gente perguntando aqui de contratação, né? Ó, sempre lembrando, nessas lives pré e pós-jogo, aqui estamos numa live pós-jogo, a gente dá prioridade para responder perguntas sobre o jogo, né? Acabou o jogo, vamos falar sobre o jogo que acabou. Então pergunta já, e o Gyökeres, e o Rashford, e o Neymar... Isso daí acaba a gente deixando para uma outra oportunidade, porque a live pós-jogo é para falar do jogo, tá bom? A não ser que eu já tenha respondido todas as perguntas sobre o jogo e ainda tenha tempo para a gente fazer respostas de outros elementos, o que não costuma acontecer. Deixa só eu fechar essa porta aqui que tá chovendo. Retomando o raciocínio então, né? Tá chovendo bastante aqui, eu acho que se a porta ficasse aberta, o áudio ia ficar todo chiado de chuva. O tempo todo. Então, retomando aqui, né? Essas perguntas de contratação e tudo mais, a gente tem um outro espaço para elas. Na live pré e pós-jogo, a pergunta é sobre o jogo. Se você quiser ter a sua pergunta respondida com total liberdade, não importa o assunto, não importa quanto tempo demore, não importa quantas perguntas você tenha, é só você assinar o nosso conteúdo premium, o Clube do Blaugrana. Lá você paga R$10 por mês, não é por dia, não é por live, não é por conteúdo, é por mês. E você ganha acesso à live durante o jogo. Eu comento o jogo com os assinantes enquanto a partida está acontecendo, live durante o jogo, live de perguntas e respostas terça e sexta. Aí você pode perguntar a temática que você quiser e fazer quantas perguntas você quiser, que eu vou responder. E a gente também tem lá o grupo de WhatsApp, para você poder bater papo o dia inteiro, se você quiser, sobre Barcelona. Quiser se tornar assinante, é só mandar lá na caixinha de perguntas. Assim que acabar essa live, vai ter uma caixinha de perguntas para você que quer se tornar assinante poder se manifestar. É só pagar R$10 por mês para ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho uma pergunta sobre o jogo aqui. Aqui tem uma comparação que eu acho interessante. Você acha que seria uma boa solução o Barça se espelhar no PSG, que joga pra frente, mas também defende bem? Eu não acho que o Barcelona precise mudar a maneira de jogar, mas fazer ajustes. A galera é muito exagerada. Ou não muda nada, ou muda tudo. Não precisa.
dá para você fazer ajustes sem perder a identidade e a característica de jogo. O Barcelona pode continuar sendo um time extremamente ofensivo, manter o gegenpressing, manter o pé de pressiona no campo adversário, fazer muitos gols, roubar a bola no campo adversário, vai sofrer gols, time ofensivo toma mais gols do que um time que joga com linha de 5, mas talvez, ao invés de querer manter a pressão 90 minutos, fazer alternâncias de pressão ofensiva. Ter uma formação, o que não deu tempo do Hansi Flick testar, porque é a primeira temporada dele. Isso também tem que ser falado. Não é que ele não faz porque não quer, é a primeira temporada dele. Talvez ter uma opção de formação em que o meio-campo fica mais defensivo, para a gente proteger melhor a nossa área e aproveitar a velocidade dos nossos jogadores na frente, sem perder a característica de controle da posse. Por exemplo, hoje a gente joga De Jong e Pedri e na frente Dani Olmo. Na próxima temporada dá para tentar De Jong e Pedri e atrás deles Marc Bernal. Não para ser o time titular, mas para ser uma variação que nos permita ter mais segurança defensiva. Tudo isso não deu tempo de testar, porque é a primeira temporada do cara. A gente não consegue, não é igual videogame, que tu vai trocando as formações e testando em um jogo, e tu já percebe naquele mesmo jogo que deu certo e que deu errado, porque é um videogame, e no outro jogo tu já muda para adaptar. No futebol real, a gente acaba precisando de mais tempo para o treinador poder identificar o que está errado e como solucionar. E se tem alguém que pode solucionar esses problemas, é o Hansi Flick. Agora, a gente não pode negar, o Barcelona se tornou um time, e essa é uma estatística, é um dado que os profissionais levam em consideração. O torcedor, ele vê o time pegar gol, é o Gerard Martin, é o Ter Stegen, é o De Jong. O profissional, quem trabalha em clube, quem trabalha com jornalismo sério, precisa ir um pouco mais a fundo, e aí tem o dado que é gols sofridos comparado ao número de chances criadas, né? Se o adversário dá 3 chutes e tu toma 3 gols, você está permitindo que o adversário não precise criar muito para fazer gols em você. O adversário está tendo chances muito claras. Se acontecer uma vez na temporada, palma para os caras. Mas se acontecer várias vezes na temporada, tem algum problema no teu sistema que está permitindo que o adversário, apesar de não criar muito, quando cria chances muito claras. Esse é um problema que o Bayern de Munique teve, e nós, quando jogamos contra o Bayern de Munique, se eu não me engano, nós demos 5 chutes e metemos 4 gols, porque quando a gente criava, saía na cara do goleiro, né? Foi um problema do Bayern de Munique no começo da temporada e se tornou um problema do Barcelona nessa reta final. Eu não acho que o Barcelona foi assim tão frágil quanto aparenta ser nesse último mês e meio de temporada, a temporada inteira. Eu acho que no começo da temporada era um time que patinava pelo começo do trabalho. Entre janeiro e abril, o Barcelona encaixou uma boa sequência de jogos em que não sofreu gols, ou quando sofreu um gol só. E no último mês e meio é uma chuva de gol. Todo jogo 3 gols. Tomamos 3 gols do Real Madrid, tomamos 3 gols da Inter de Milão 2 vezes, tomamos 3 gols do Villarreal, tomamos 3 gols do Celta de Vigo. Todo mundo faz 3 gols no Barcelona no último mês. Percebe? Então já não é mais uma questão individual. Se fosse uma questão, é o Chesney, tira o Chesney, bota o Ter Stegen, para, e não parou. Ah não, então é o Ter Stegen, então tira o Ter Stegen, bota o Chesney, o problema continua. Ah, mas é por causa do Gerard Martin, tira o Gerard Martin, bota o Baldé, tomamos gol do mesmo jeito, com o Baldé em campo. Percebe? Então não dá mais para individualizar, tem que entender que tem alguma falha no sistema. E eu não acredito que o Hansi Flick acha que não. Ele sabe que tem.
E a pré-temporada dele vai ser para solucionar esse problema, eu tenho certeza disso. O Barcelona da próxima temporada não vai perder poder ofensivo e vai ganhar bastante força defensiva, eu acredito. Você acha que hoje o Barcelona, por já ser campeão, diminuiu a pressão? Eu acho que de maneira consciente, não. Eu não acho que o Barcelona, pergunta aqui do Ismael, pergunta do Ismael Ahmed, você acha que o Barcelona hoje, por já ser campeão, não jogou como poderia, né? O Ismael Ahmed pergunta. Galera, vamos lá, né? Vocês já devem ter escutado aquela discussão. Clube europeu liga ou não liga pro Mundial? Quem diz que liga pro Mundial fala, pô, quando o cara tá no campo, eles estão correndo para não perder. Lembra disso? Já devem ter visto essa discussão em algum lugar. Quando tá em campo, obviamente todo mundo vai correr para não perder. Mas isso não significa ter se preparado para ganhar aquele jogo. Fez treino tático, recuperação física, passou a semana inteira concentrado, pensando naquela partida? Não. Então você não se preparou para ganhar o jogo. Não importa se depois que teve o apito inicial, você começou a correr para tentar compensar a falta de preparação. A realidade é que você não se preparou porque aquele jogo para você não tinha muita importância. Esse foi o Barcelona hoje. Depois que o apito inicial soa, o Barcelona, os jogadores vão correr para tentar ganhar. Mas esse time jogou e ganhou o título espanhol na quinta-feira. Sexta-feira foi um dia inteiro de festa. O Íñigo Martínez ficou chapado, caiu do trio elétrico. O Araújo, doidão, tropeçou, escorregou, caiu de costa no trio elétrico. Você teve uma equipe que foi treinar no sábado, todo mundo ressacado. E domingo jogou contra o Villarreal. Depois que o apito inicial soa, os caras vão tentar correr para ganhar o jogo. Mas não se preparou para ganhar aquele jogo. E o Villarreal é uma equipe que joga num nível que, se você não entrar bem preparado, ela te ganha. Por isso, na live pré-jogo eu falei, hoje tem cara de tropeço. E apostei no empate 4-4. Mas poderia perder, como perdeu, porque o time não se preparou para ganhar. E quem tentar olhar para esse jogo e falar, tá vendo? Se jogar desse jeito, temporada que vem... É a mesma coisa do jogo contra o Dortmund. O time faz 4-0 na ida, na volta tira o pé e a galera queria fazer a análise definitiva. E o Barcelona, os seus 2 jogos em que ele menos conseguiu jogar, foi contra o Dortmund e hoje. Não é uma questão tática... Não é uma questão do Dortmund e do Villarreal ter a chave para quebrar o Barcelona. Não, simplesmente são jogos em que a equipe entra não concentrada em ganhar, com a cabeça em outro lugar. No caso da partida contra o Dortmund, a cabeça estava na sequência da temporada. No caso da partida de hoje contra o Villarreal, a cabeça já está na temporada que vem. Quando tu vê que o adversário está ganhando, tu rapaz, estamos perdendo. E tu quer correr para empatar. Mas aí tem os caras do outro lado que não deixam. Eles se prepararam para ganhar esse jogo. O Barcelona não. E vou responder uma última pergunta. É uma pergunta que eu acho bem interessante. Matheus Viana, na DM, você concorda que o título foi decidido no empate entre Real e Atlético e não no El Clássico? Não, o título foi decidido no El Clássico, pô. O empate entre o Real e o Atlético está muito longe do fim da temporada. Esse empate acontece o quê? Em fevereiro? O título não foi decidido em fevereiro. O título foi decidido em 2 momentos. O momento em que o Barcelona encaixa uma sequência de vitórias que nenhum outro clube conseguiu na temporada. O Barcelona jogou 15 jogos. O Barcelona jogou 16 jogos e ganhou 14. Não, mais do que isso, porque tem o jogo contra o Espanhol, né? O Barcelona jogou 17 jogos e ganhou 15.
17 jogos, teve 15 vitórias e 2 empates, e isso permitiu criar uma gordura em relação aos seus adversários, e a vitória no Clássico que matou o campeonato. Antes do Clássico, o campeonato não estava morto, estava encaminhado. Depois da vitória, aí o Barcelona matou. Vou para uma última pergunta, deixa eu ver se eu acho uma bacana aqui. Muita notícia, muita pergunta aqui de contratação, já falei anteriormente. Na live pós-jogo a gente foca no jogo. Falar de contratação, tem lá as nossas lives exclusivas para os assinantes. É só mandar um direct para mim ou manifestar seu interesse na caixinha que está nos stories, né? O Barça precisa de mais um jogador cerebral? Pô, mais um? Tem Pedri, tem De Jong, tem Dani Olmo. Qual é o time que tem 3 jogadores cerebrais? Não precisa de mais jogador cerebral. Ah, mas quando o Pedri sai, o time sente. E qual é o time que teria o Pedri e quando ele saísse, não ia sentir? Nem tudo se resolve com contratação de um reserva ou de contratação de jogador. Nem todos os problemas se resolvem com contratação de jogador. Tem problema que não tem solução. Se você me disser qual é o jogador que a gente pode contratar e que vai resolver o problema de quando o Pedro sair, o time cair de rendimento, eu contrato na hora. Só você me dizer quem é. Quem é o jogador que joga no nível do Pedro? Para mim não tem nenhum. Qual é o jogador que chega perto desse nível e que aceitaria ser o reserva do Pedro? Para mim piorou. Porque um jogador que pode te entregar um rendimento parecido com o do Pedro é titular em qualquer lugar do planeta. Ele não vai aceitar ser reserva jamais. Então não tem esse jogador não existe. Quando o Pedro não estiver disponível, o nosso rendimento vai cair. A parada é o rendimento cair e o time conseguir ganhar. Quando o time não puder contar com o Yamal, o rendimento vai cair. A parada é o rendimento cair e o time ganhar. Porque isso acontece com qualquer equipe no mundo que tem jogadores desse nível. Jogador de primeira prateleira não tem substituto. O rendimento do time que tem jogadores de primeira prateleira, quando você perde esse jogador, o rendimento vai cair. A parada é, rendimento pode até cair, mas eu vou ganhar do mesmo jeito. E isso o Barcelona fez ao longo da temporada, principalmente de janeiro pra cá. É isso, não tem jeito, tá? Essa análise que eu vejo muita gente fazendo, não tem um reserva à altura do Pedro, o elenco é curto, então me diz, qual é o time que tem um reserva à altura do Pedro? E aí, se você me mostrar, não tem nenhum titular do nível do Pedro, imagina a reserva. Não é assim que funciona. Nem tudo se resolve com contratação. Tudo bem? Por hoje, meus amigos, a gente encerra. Espero que vocês tenham gostado da nossa live por aqui. Ela vai ficar gravada e vai ser postada lá no YouTube. E eu espero vocês para a nossa próxima live, que vai acontecer no próximo fim de semana, na partida de encerramento da temporada contra o Atlético Bilbao. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro.